Salve, meus queridos irmãos. Mais um domingo que chega especial para nós aqui. E hoje nós entramos num momento muito especial do livro de preces, do capítulo destinado a preces do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte quarta do capítulo, onde as preces são apenas para aqueles que não estão mais na Terra, assim Kardec coloca, ou seja, para os desencarnados. E esse primeiro momento ele nos dá duas preces muito bonitas. E então desejamos que junto destas preces vocês possam ter um domingo lindo, maravilhoso e abençoado. Reinaldo, meu irmão, é contigo. Obrigado, Delei. E só para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, nós estamos aqui no capítulo de preces, né? Na parte número 4, item 59. Para logo após a morte. E Kardec nos traz o seguinte prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre à separação do corpo e tornando mais calmo seu despertar. Mas, ainda nesse caso, como em todas as demais circunstâncias, a eficácia da prece depende da sinceridade do pensamento e não da abundância de palavras, ditas com maior ou menor ênfase, e das quais, na maioria das vezes, o coração não participa. As preces que partem realmente do coração encontram ressonância no espírito a que se dirigem, e cujas ideias estão ainda em estado de confusão, como se fossem vozes amigas que vão despertá-lo do sono. Ele recomenda também a leitura do capítulo 27, item número 10. É muito interessante esse ponto de analisarmos, pois nós aprendemos todos a orações decoradas. Então a gente decorou muitas orações ao longo das nossas existências, não dessa apenas, mas ao longo das nossas existências. E elas têm muita força, porque elas têm muito significado. Mas o que Kardec aqui nos traz, através das orientações de preces, é de nós olharmos fundo para os nossos sentimentos, para o que as nossas emoções convergem, e então conversar com a maior entrega possível. Essa sim é a das preces mais poderosas, não as palavras, mas a emoção e o coração. E é nesse ponto que Kardec reforça muito. Nós podemos observar aqui ao longo dos trabalhos do portal as preces de Robson, as preces de Reinaldo, as preces de Fábio, as preces de Tiago, as preces minhas, as preces de Liliane ou de Patrícia. São sempre muito profundas. As pessoas vão se entregando e vão, aos poucos, absorvendo uma energia e o sentimento vai saindo, vai se tornando sentimentos. Agora imagina a extornação, expor os sentimentos em palavras para Deus, para aqueles que amamos, a força que possui. Então Kardec vem e nos deixa dois exemplos, apenas exemplos. Claro que para aquele que ainda é confortável a prece decorada, a prece lida, aqui estão os modelos. Temos bons e maravilhosos modelos. Mas se nós começarmos a nos aventurar, podemos começar pelos modelos e depois falar o que os nossos sentimentos e corações desejam. E assim a gente vai criando este envolvimento com a energia, com o amor e com a paz. Ok. Então, vamos passar para a leitura das preces. São duas preces, a item 60 e a 61, mas antes acho que vale a pena ler a nota que Kardec nos deixa também, que é o seguinte: nós podemos juntar a essa prece, que se aplica a todos,
algumas palavras especiais, segundo as circunstâncias particulares da família, ou das relações e da posição do falecido. Quando se trata de uma criança, sabemos pelo Espiritismo que não estamos diante de um espírito recém-criado, mas que já viveu outras vidas e que pode até mesmo ser bem adiantado. Se a última existência foi curta, é que necessitava de um complemento de provas, ou devia ser uma prova para os pais, que ele também comenta que esse tema é tratado no capítulo 5, no item número 21. Então vamos aos modelos aqui de prece que Kardec nos deixou. A primeira, do item 60, diz o seguinte: e quando eu ficar em silêncio é porque é para nós mentalizarmos ou falarmos o nome da pessoa, né, do falecido, que nós estamos mentalizando. Então a primeira prece diz o seguinte: Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma que acabais de chamar por vós. Possam ser contadas em seu favor as provas por que passou na terra, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que ainda tenha de sofrer como espírito. Vós, bons espíritos que viestes receber essa criatura, e vós, sobretudo, que sois o seu anjo guardião, assistiu, ajudando-o a se despojar da matéria. Dá-lhe a luz necessária e a consciência de si mesmo, a fim de se livrar de perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento de suas faltas e o desejo de repará-las, para apressar o seu progresso rumo à eterna bem-aventurança. A ti, pessoa desencarnada, que acabas de entrar no mundo dos espíritos, quero dizer que, não obstante, aqui te encontras entre nós, e nos vês e nos ouves, pois apenas deixastes o corpo perecível, que logo será reduzido a poeira. Deixaste o envoltório grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte, e conservaste apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos materiais. Se não vives mais pelo corpo, vives, entretanto, pelo espírito, e essa vida espiritual está isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tens mais sobre os olhos o véu que nos oculta os esplendores da vida futura. Podes agora contemplar novas maravilhas enquanto nós continuamos mergulhados nas trevas. Vais percorrer o espaço e visitar os mundos em plena liberdade, enquanto nós rastejamos penosamente na terra, presos ao nosso corpo material, semelhante a um pesado fardo. Os horizontes do infinito se desvendarão diante de ti, e, ao ver tanta grandeza, compreenderás a vaidade das ambições terrenas, das nossas aspirações mundanas e das alegrias fúteis a que os homens se entregam. A morte, para os homens, é apenas uma separação momentânea no plano material. Do exílio em que ainda nos mantém a vontade de Deus e os deveres que ainda temos de cumprir neste mundo, nós te seguiremos pelo pensamento, até o momento em que nos seja permitido juntar-nos novamente contigo, como agora te reúnes aos que te precederam. Não podemos ir ao teu encalço, mas podes vir até nós. Vem, pois, atender os que te amam e que também amaste. Ampara-os nas provas da vida, vela pelos que te são caros, protege-os segundo as tuas possibilidades, suaviza-lhes as amarguras da saudade, sugerindo-lhes o pensamento de que estás agora mais feliz.
a consoladora certeza de que um dia e a consoladora certeza de que um dia estarão todos reunidos num mundo melhor. No mundo em que estás, todos os ressentimentos terrenos devem extinguir-se, que possas, para a tua felicidade futura, permanecer agora inacessível a eles. Perdoa, pois, a todos os que possam ter cometido faltas para contigo, como aqueles para os quais erraste também, que te perdoam. Assim seja. E depois nós temos uma outra prece aqui que é um pouquinho mais curtinha, mas creio que também muito bonita, porque foi ditada a um médium de Bordeaux no momento em que passava diante de sua janela o enterro de um desconhecido. E a prece diz o seguinte: Senhor Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se derrame sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que brilhe a vossa luz aos seus olhos. Tirai-os das trevas, abri os seus olhos e os seus ouvidos. Que os bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir suas palavras de paz e de esperança. Senhor, por mais indignos que sejamos, temos a ousadia de implorar a vossa misericordiosa indulgência em favor deste nosso irmão que acabais de chamar do exílio. Fazei que o seu retorno seja o do filho pródigo. Esquecei, ó meu Deus, as faltas que tenha cometido, para vos lembrardes somente do bem que tenha podido fazer. Imutável é a vossa justiça, bem o sabemos, mas imenso é o vosso amor. Nós vos suplicamos que abrandeis a vossa justiça pela fonte da bondade que emana de vós. Que a luz se faça para ti, meu irmão, que acabas de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor venham socorrer-te e ajudando-te a sacudir para longe das tuas cadeias terrestres. Vê e compreende a grandeza de nosso Senhor. Submete-te sem queixas à sua justiça. Jamais te desesperes da sua misericórdia. Irmão, que um profundo exame do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te compreender as faltas que deixaste para trás, bem como o trabalho que te espera, para que possas repará-las. Que Deus te perdoe e que os seus bons espíritos te amparem e te encorajem. Teus irmãos da terra orarão por ti e te pedem que ores por eles. Que assim seja. Que assim seja. A gente sabe que esse momento de despedida, né, muitas vezes é de tanta dor que as palavras não são suficientes para apaziguar o que a gente tem de angústia nesse momento, né? Então, as explicações, às vezes, elas são entendidas, mas elas não tocam, porque nessa hora é como se a dor fizesse a gente se fechar. E a hora da prece é essa hora que a gente vai abrir o coração e falar para Deus dessa dor, né? Olha, eu sei que é assim que é o ciclo da vida, mas está doendo, né? Está doendo e tem hora que eu não consigo lidar com essa dor. Uma ideia que é consoladora é a gente entender como funciona essa questão da despedida na nossa mente, né? Então, vocês já repararam, assim, que, por exemplo, à noite, a gente vai despedir das pessoas, né? A gente fala boa noite e até amanhã. O que quer dizer esse até amanhã? Representa a esperança de que amanhã nós vamos acordar e todo mundo vai se ver, né? Mas pode acontecer de alguém partir durante a noite, só que a gente tem essa convicção que amanhã a gente vai se ver. Agora, por exemplo, veja a diferença para uma criança que está indo na escola a primeira vez, né? Aí ela vai despedir da mãe ali no portão e ela fala, não quero ir, não vai embora, fica comigo aqui na escola. Por quê? Porque ela tem medo que ela não vai ver a mãe nunca mais, né?
Então, na cabecinha da criança, não é só umas horinhas que ela vai ficar ali. De repente, a mãe vai embora e ela não vai ver essa mãe nunca mais. Então, ela desespera, né? E aí ela entra em medo mesmo. Então, talvez a diferença da gente despedir, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma viagem longa ou que vai morar em outro país, é que eu tenho essa convicção. Ah, não, eu posso ver essa pessoa de novo, ou eu vou encontrar a pessoa de novo, né? E na hora que a gente está despedindo, assim, em termos da vida material, o grande medo que a gente não confessa é: isso aqui é o final de tudo e eu não vou ver essa pessoa nunca mais, né? Então, esse é o grande teste de fé, né? Porque se realmente eu acredito nessa promessa do Cristo de que não, isso aqui é só um portal. Nós vamos atravessar esse portal e do outro lado tem toda uma continuidade. Aí, se a gente tem essa convicção, a gente tem essa facilidade de lidar com essa dor. A gente sabe que é uma despedida temporária. Ao passo que, se a gente não tem essa fé, é como se essa dor fosse irremediável, né? E às vezes a gente acredita nisso tudo, eu mesmo já passei por isso, né? De acreditar nisso tudo só com a mente, só com a lógica, mas na hora da prova é outra história, porque o medo vem assim: se eu não ver essa pessoa nunca mais, e tudo que a gente deixou de fazer, né? E aí as palavras perdem o sentido. Então, até de experiência própria eu digo, né? Um modelo de prece igual esse ajuda, porque é como se a minha mente não visse sentido em nada, assim, as palavras não estão fazendo sentido nenhum. E aí eu pegar uma prece pronta ajuda a minha mente a ir elaborando aquilo. Então, repetir, devagar, né? Dando tempo da minha mente entender essa dor. Interessante isso que tu falou, Robson, porque a nossa vida é cercada de despedidas, né? Despedidas, na verdade, todas elas são passageiras, todas, sem nenhuma exceção. Mas algumas nós olhamos com olhares diferentes, que na visão da mãe para a criança é repentina, é poucas horas. Da criança para a mãe é a eternidade. A despedida de um ente querido quando desencarna é a sensação de que nunca mais vamos ver, porque nós aprendemos isso também ao longo das nossas crenças. Hoje a espiritualidade desvenda esse véu de mistérios, dizendo que é só um hiato de tempo que a gente se afasta, que logo a gente estará junto novamente. Mas a sensação é de perda. E quando a gente consegue compreender e olhar com muita atenção esses pontos, traz eu não diria nem um certo alívio, nem um certo conforto, porque mas ele traz esperança, né? E eu lembro uma vez que o mentor Kilmack disse para nós lá em Santa Maria: todas as crenças religiosas trabalham o momento da morte. O Espiritismo fala muito sobre o momento da partida, mas por mais que possamos estudar, jamais estaremos preparados. Quando bater na nossa porta, a dor será inevitável, mesmo com conhecimento, estando preparados. Claro que não se fala em não sentir dor, né? Isso é utopia. Mas só de ter essa certeza de que isso vai passar e que daqui a um pouco tudo estará normalmente, nos lugares certos, convivendo uma vez mais, isso alimenta nós de esperanças. Eu até vou ver se eu consigo, com o seu Pullman, lá do Lar de Juliano, ele tem uma frase que ele sempre diz no início das palestras lá, que ele cita até as 3 coisas do nosso dia a dia. E ele bota o seguinte: a maior certeza da esperança que nós carregamos é quando a gente coloca o despertador para o dia seguinte. Porque colocar ele é ter esperança que iremos acordar. E aí ele usa, depois tem a fé e tem mais um outro. Eu vou ver se eu consigo com ele essa frase que ele sempre usa, porque é muito interessante e ressalta o quanto nós trabalhamos a esperança, a fé e o amor constantemente em nós.
e que essas preces possam servir de muita ajuda a todos vocês, como serviu a mim. E eu acho que, dado também o nosso momento de evolução, né, Jordelei, é muito difícil não sentir. E eu já vi muitas pessoas, já ouvi relatos de pessoas se sentindo culpadas por estarem tristes, porque, eu sou espírita, eu não posso estar triste porque a pessoa partiu. Mas isso também não é verdade, né? Acho que como o Robson falou, você falou, a sentir o momento, sentir a tristeza momentânea, não é passível de culpa, né? Não se culpe por isso. Pelo contrário, perdoe-se por isso e encare também como uma oportunidade de aprendizado, porque no final do dia, como nós estamos encarnados para evoluirmos, tanto coletivamente como individualmente, né, o universo, Deus acaba sendo tão inteligente que traz para nós essa oportunidade de também evoluirmos de forma individual com esse desligamento temporário. Porque imagina se uma mãe não deixasse a criança na escola e ficasse né, embaixo das asas pela vida inteira. Aquela criança nunca iria se desenvolver em outros aspectos intelectuais, morais, psicológicos, que só essa situação dela estar sozinha na escola permite com que ela se desenvolva. Então, nós podemos encarar de duas maneiras: ou um sofrimento constante de ter perdido aquela pessoa até o fim da vida e depois reencontrá-la, ou uma oportunidade de aprendizado, em que o sofrimento e a saudade fazem parte, mas são sentimentos inerentes à nossa condição evolutiva e que nós devemos nos perdoar, né, nos compreender e crescer a partir do sentimento dessas sensações, vamos dizer assim. Não se culpar pelos sentimentos nenhuma vez, mas refletir inúmeras vezes o que vamos fazer com ele. Né? Esse é o segredo. Perfeito. Vamos encerrar então, Jorge? Vamos sim. Desejamos muita luz, muito amor e muita paz a vocês. Que esse domingo e esta semana seja repleta de inúmeras bênçãos. Que Jesus, nosso Mestre Maior, esteja sempre conosco. Um abraço grande e até logo mais.